TVL está começando o programa Nossa Gente. Convidei hoje o professor Emardi Feijó Vieira. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite e participar do programa. Eu agradeço e cumprimento aos telespectadores da TVL e esperamos que poder ter uma conversa agradável e esclarecedora. Bom, vamos começar com a sua chegada em Blumenau. Por que o senhor veio parar em Blumenau lá na década de 70? Bom, na década de 70, eu trabalhava para a Federação das Indústrias em Florianópolis e para o Senai, sob o comando de toda a equipe lá, e eu tinha como titular o Dr. Bernardo Wolfgang Werner, empresário importante de Santa Catarina e da cidade de Blumenau. E na ocasião, então, ele fez o convite para que eu viesse a Blumenau e viesse trabalhar na empresa dele, a Eletroaço Altona. Foi o que eu fiz. Eu tinha acabado de fazer um período de especialização em um país da Europa, na Itália, em organizações como Alfa Romeo e outras organizações industriais. E ele então fez esse convite, eu aceitei e vim para Blumenau e não saí mais, estou aqui até hoje. Bom, quem não conhece o professor Feijó, imagino que nessa primeira fala já ficou claro, evidente que o senhor é nascido em nossa capital, né? O sotaque lhe acompanha. Exatamente, claro, nasci, me criei em Florianópolis e, evidentemente, essas marcas ficam para o resto da vida, né? Aliás, marca que nos orgulha também. Aprecio demais a cidade de Blumenau, a cultura de Blumenau. Estou absolutamente integrado aqui. Aqui criei meus filhos. Um dos filhos nasceu aqui. Mas a herança cultural, as origens, a gente sempre também cultiva e honra, né? Tanto quanto possível. O senhor nasceu e se criou na ilha ou no continente? Eu sou da ilha, Para falar a verdade, eu me criei numa região lá chamada Saco dos Limões, que é no caminho quem sai da cidade e vai na direção do aeroporto. Aquela região ainda prevalece até hoje, aquela cultura forte, açoriana, aquele jeito mesmo da ilha, né? O jeito da ilha é muito forte. Em vários lugares, em especial no Ribeirão, na Lagoa, na Costa da Lagoa, em Santo Antônio. Embora hoje a cidade, com o dinamismo que ela teve nos últimos 20, 30 anos, ela se tornou uma cidade cosmopolita e começa a perder, no seu contexto geral, ela começa a perder essas características. De certa forma, a gente vê isso em outras cidades do estado, também com a forte presença de um determinado grupo colonizador, como é o caso aqui em Blumenau, o caso de Joinville e outros lugares, em que a dinâmica do crescimento vai se impondo e as características vão se perdendo, né? Professor, além da fala, né, que é típica de quem nasce na ilha, quais são os costumes que imperam, que são mais fortes ainda presentes na vida do descendente da ilha de Florianópolis? Olha, para falar a verdade, a gente perde muito disso depois, nós já são mais de 35 anos vivendo aqui, mas os costumes da comida, né, do alimento, enfim, dos pratos preferidos, um bom pirão com peixe ainda é muito apreciado. O senhor não abre mão ainda desse prato? Não. Um bom pirão com peixe ainda é muito apreciado, né? Bom, professor, e o senhor então cresceu, se criou, estudou ali mesmo na ilha? Eu estudei lá, eu estive um ano, aos 18 anos, na cidade de Curitiba, onde eu fiz o meu primeiro ano de universidade. Eu fazia na época o curso de Engenharia Química, mas depois eu voltei novamente a Florianópolis e completei em Florianópolis o curso de Engenharia Mecânica. E lá a família? Na Universidade Federal. Família numerosa, não? Bom, meu pai e minha mãe tiveram 7 filhos, que era normal na época, né? Eu, como é próprio da minha geração, já fomos um pouco mais comedidos. Eu tenho 2 filhos, eu tenho uma filha e um filho.
Tá? Até que, de fato, não era muita gente. Se levarmos em considerações o interior dos estados, principalmente aqui do sul, da colonização alemã, italiana, polonesa. Tinha muito mais gente, né? Passava de 14, 15, né? Exato. Quem tinha pouco. Exatamente. Pois é, e a família? O que o pai fazia? Meu pai era militar. Meu pai era militar, terminou a carreira dele como militar da aeronáutica, mas ele iniciou como militar da Marinha do Brasil, né? Ocorre que lá na década de 40 houve o desmembramento da Força Aérea, do Exército e Força Aérea da Marinha, juntando numa terceira força militar, que era a aeronáutica. E ele, que era da Marinha, fez a opção pela aeronáutica porque morava no Rio de Janeiro e com isso ele podia voltar então à sua cidade natal também, né? Também era de Florianópolis, e ele então seguiu a carreira dentro da aeronáutica. E o senhor chegou a servir o Exército, a aeronáutica ou a Marinha? Não, porque nós éramos 3 irmãos, dos 7, né? Eram 3 homens, e só o mais velho serviu o Exército, exatamente na época do Jânio Quadros, da crise da renúncia do Jânio Quadros, se eu me lembro bem. Na época eu tinha 15 anos e ele ficou aquartelado lá por 2, 3 semanas durante aquela confusão. Eu não servi por uma razão, embora eu fosse na época muito entusiasmado com a hipótese da vida militar, mas eu já com problemas de visão, miopia, estigmatismo, essas coisas, né? E isso impedia qualquer perspectiva de vida militar. Então não segui a carreira militar, nem servi exército. Nem. Até porque tem muitos filhos que acabam se espelhando, seguindo os caminhos do pai. Sim, isso era normal, porque na nossa região nós éramos muito influenciados, principalmente pela presença da base aérea naquele local. Então havia muita interação, né? Era o modelo que havia para a gente, né? Evidentemente, para nós não era um modelo industrial, nós não vivíamos num ambiente industrial. Eu vim para o ambiente industrial já desde o término da universidade, porque formando numa área técnica, eu busquei as regiões do estado onde essa atividade se impunha, tanto que eu tive períodos de trabalho em Jaraguá do Sul, tive períodos de trabalho em Brusque e aqui em Blumenau, fora outras inserções que eu fiz em outros lugares do estado, mas como no meio oeste do estado também. Mas em Florianópolis não tinha uma característica de vida industrial, né? E o senhor ingressou primeiro na faculdade ou no mercado de trabalho? Não, na verdade, isto é típico da minha geração, né? Mesmo sendo um pouco diferente os costumes da colonização alemã e italiana e os costumes do litoral, mas até por razões de família, por o tipo disciplinador do meu pai e da minha mãe, nós trabalhamos desde cedo. Evidentemente que não em trabalhos formais, né? Mas trabalhávamos muito ajudando a própria família. Meu pai na época então aposentado, eu tinha 12, 13 anos, ele tinha caminhão, por exemplo, e nós ajudávamos nos serviços que ele fazia com caminhão, né? Também cultivávamos alguma coisa em casa e vendíamos, enfim, estávamos sempre procurando alguma atividade que gerasse alguma renda, até porque a família era grande e a remuneração era pouca e todos tinham que ajudar. Então isso desde 14, 15 anos, isso já era normal, né? E eu tive uma pequena inserção na vida da comunicação, trabalhando em rádio e em atividades correlatas. Tinha 14, 15 anos, eu trabalhei para a Rádio Guarujá, em Florianópolis. Tradicional, emissora da Rádio Catarinense. Exatamente. E me lembro bem, o Moacir Pereira, grande jornalista de Santa Catarina, trabalhava na mesma época, mais ou menos da mesma idade, na Rádio Anita Garibaldi, que era bem vizinha da Rádio Guarujá.
Guarujá marcou época, ainda faz história hoje, né? Naquela época com as famosas ondas curtas, né? Exatamente. Foi uma experiência muito interessante. E durou muito tempo essa experiência? Não, essa foi uma experiência curta, mas suficiente para me mostrar o que era o mundo da comunicação, porque eu não entendia nada. Era bem criança, não tinha muita capacidade de intervir e de participar daquele processo. Mas, enfim, estava presente e tinha curiosidade, né? Por falar em curiosidade, o senhor falou que começou no batente cedo. E era da época, o pessoal começava cedo. Todos e não era começavam a diferente trabalhar cedo. para a turma da comunicação. Se você conversar com o pessoal da sua geração, até da minha, começava a engatinhar no rádio, mais tarde na TV também, lá pelos 14, 15 anos. 14, 15 anos. A gente estava junto na lá. luta. E a faculdade, como é que foi o seu tempo de federal? Olha, naquele período era muito incipiente, mas já era de excelente qualidade. Era realmente uma proposta extremamente diferenciada. O grande líder na Universidade Federal naquele período e depois ele chegou inclusive à reitoria foi o Caspar Eric Stemmer. Foi um homem que estava com uma visão 30, 40 anos à frente do tempo. Tanto que ele iniciou os cursos de pós-graduação com mestrado e posteriormente doutorado já naquela época. Em 1969 se iniciava o primeiro mestrado em Santa Catarina, no curso de Engenharia Mecânica da Universidade Federal. Era um homem muito visionário, tinha muita experiência, ele tinha muita vivência, ele teve formação também na Europa. Aliás, posteriormente tive notícia de que ele e o Sr. Hans Prayon foram até contemporâneos em estudos que fizeram na Alemanha. E ele tinha uma proposta de tornar aquela universidade uma universidade de ponta. E alcançaram esse propósito, porque trabalharam de imediato na busca de qualificação do corpo docente, mandando muita gente para a Europa, para os Estados Unidos e para outros lugares para se qualificar, para se preparar, formando mestres, formando doutores, enfim, e já percebendo que só se poderia esperar um crescimento acadêmico, intelectual e de competência formando quadros. E isso, já naquela época, se viu isso aí. Então, isso foi realmente muito estimulante. Foi um exemplo, foi uma referência. Tenho uma grande admiração por aquela gente e principalmente por esse grande professor que foi o professor Caspar Eric Stemmer, hoje já com bastante idade. Pois é, e o senhor acabou cursando então Engenharia Mecânica? Engenharia Mecânica. E pegando essa nova fase da universidade, Isso, né? Isso estava começando, né? Mas era muito interessante, tinha muita qualidade. Professor, vamos fazer um breve intervalo e a gente retoma essa prosa em seguida? Isso, com certeza. Emardi Feijó Vieira é o nosso entrevistado hoje no programa Nossa Gente. Vamos fazer um breve intervalo, logo estaremos de volta. Até já. Pedale com segurança, como criança vá pedalar. Pedale sempre alerta, vá de bicicleta a todo lugar. Pedale sempre na mão, com a campainha chame atenção. Pedale sempre comigo, que o meu amigo é um fanfarrão. Use equipamentos de segurança e ande no sentido do trânsito. Então, Ciclista legal é ciclista consciente. É bicicleta, mas comigo você vem junto. Estamos de volta na sequência do programa Nossa Gente. Meu entrevistado hoje é o professor Emardi Feijó Vieira. Emardi não é um nome comum não, né, professor? Não é comum. Tem uma história nesse nome. A minha avó, mãe do meu pai, solicitou a ele que colocasse esse nome num filho, né?
primeiro filho, ele até esqueceu disso, depois o segundo, que sou eu, ele procurou, mas não sabia claramente qual seria a grafia, e ele escreveu da forma como eu me assino hoje, né? Mas ele tem uma pequena mudança, e ele é originário de um padre francês do século XIX, chamado Pedro Julião Aymard. E aí tem um Y, tem um D mudo no final, e esse padre francês, ele foi canonizado, é chamado o Santo da Eucaristia, e eu só há muitos anos já adulto que eu consegui fazer pesquisa e identificar essa origem. De fato, era esta origem porque ele dizia para mim que era de uma leitura dela de um texto religioso que teria surgido o nome que ele acabou fazendo alguma modificação, não por intenção, mas porque ele não conhecia. Mesmo com a importância do nome, o senhor acabou escolhendo Feijó como denominação, nome de guerra? Isso aconteceu mais ou menos de forma natural, porque as pessoas, a não ser na escola, que me conheciam pelo primeiro nome, mas na vida profissional sempre me trataram pelo segundo nome. Era mais fácil, as pessoas não memorizavam o primeiro nome e tal, e eu acabei me tornando conhecido pelo sobrenome, que é o Feijó. Bom, nós falamos no bloco anterior sobre a sua formação em engenharia mecânica na Universidade Federal de Santa Catarina. O senhor também fez especialização em economia, mestrado em administração. Ocorre o seguinte, que ao longo da trajetória profissional, na época da formatura, lá no início dos anos 60, no final dos anos 60 e início dos anos 70, a continuidade da formação não era muito comum como é hoje, com tantas ofertas de pós-graduação e tantos cursos de complementação que estão aí no mercado, e as pessoas, inclusive, sentem a necessidade da continuidade do estudo para poder se preparar bem para o mercado. Na época, não. Você formava, ia para o mercado, ia trabalhar e acabou. A não ser naqueles casos em que havia uma proposta de construção de vida acadêmica, as pessoas iam para mestrado ou doutorado. Mestrado e doutorado. O doutorado, em geral, feito fora do Brasil, porque a oferta de doutorado no Brasil ainda era muito restrita. No entretanto, na minha vida profissional, eu sempre senti a necessidade de uma complementação em áreas da administração e da economia. Economia, principalmente por causa de uma compreensão do mercado e dos grandes temas nacionais, e administração por causa do dia a dia na atividade das empresas. Então eu fui muito autodidata em administração e economia, mas posteriormente eu senti a necessidade de sistematizar esse conhecimento. Então eu procurei cursos de especialização, principalmente em economia primeiro, e depois eu completei fazendo mestrado em administração, porque se fazia necessário, dada a minha inserção na vida acadêmica, né? Pois é, o curioso é que o senhor cursou engenharia mecânica e depois trilhou outros caminhos. Trilhei outros caminhos. Professor Feijó, o senhor chega então em Blumenau, a convite do saudoso Bernardo Wolfram Weber, em 1975. 75. Fica 10 anos a serviço da Altona. Isso. E depois, qual é a sua trajetória? Bom, na Altona eu tinha uma amizade muito grande com Adolfo Fay, que era também diretor da Altona e já tinha a empresa dele em Indaial, que é a Metalúrgica Fay. Quando eu deixei a Altona, eu trabalhei alguns anos com a Metalúrgica Fay de Indaial. Foi um trabalho importante, porque na época nós, inclusive, saímos com a Metalúrgica Stedley, que havia sido adquirida pela Fay. Foi deslocada, foi instalada lá no local onde ela funciona até hoje, primeiro como o nome de Metalúrgica Viat e depois como Belota, que foi vendida para um grupo espanhol. Então, tive lá um período de contribuição lá naquelas empresas e posteriormente saí, até porque não pretendia deixar de
a minha residência em Blumenau e ficava ruim esse deslocamento. E a partir de então eu trabalhei com a associação comercial. Por que trabalhei com a associação comercial? Comecei com o também saudoso Ronaldo Baumgarten, pai do atual presidente da CIB, também Ronaldo Baumgarten, né? Ronaldo Baumgarten Filho. O Ronaldinho. Eu trabalhei com o Ronaldo Baumgarten como executivo da associação comercial, porque na época, isso era início dos anos 90, a Associação Comercial de Blumenau, junto com a de Joinville, com a de Brusque, Jaraguá do Sul e São Bento, tinham um programa de cooperação com a Alemanha, numa organização chamada Handwerkskammer, que era a Câmara de Artes e Ofícios da cidade de Munique e da região da Alta Baviera. E este programa de cooperação se desenrolou aqui durante aproximadamente 10 anos, como forma de estímulo a pequenas empresas e a grupos de empresas de determinados segmentos, e foi um trabalho muito edificante, muito interessante, que inclusive me ajudou muito a compreender o associativismo e o cooperativismo, com o qual eu me relaciono tão de perto hoje. Foi lá o começo dessa história? Foi lá o começo toda. Dessa história. Né? Trabalhei com o Ronaldo Baumgarten, depois com o Hans Martin Mayer e finalmente com o Hans Prayon. O senhor pegou a dinastia dos Hans? Dos Hans. Né? Ainda houve o Hans Dieter de Diogaite também. Né? Aí acontece o seguinte, que eu já vinha trabalhando como professor na FURB desde meados dos anos 80. E ocorreu já na gestão do o professor Mércio Jacobsen, eles me convidarem para assumir a Pró-Reitoria de Administração. Eu não pude fazê-lo porque eu tinha um compromisso, eu tinha um trabalho pautado junto com a Associação Comercial e com aquele grupo do convênio com a Alemanha, então não pude atender. Posteriormente, na gestão do Egon, o convite veio novamente, eu acatei, fiquei 8 anos como pró-reitor de administração, ajudando na gestão do Egon Schiramo com o Rui Riso. Eu imagino que o seu tempo de sala de aula tenha sido nas aulas de economia. Economia. Porque eu entrei eu tinha feito a especialização em economia e fui para o curso de economia vinculado a uma disciplina chamada elaboração e análise de projetos. Depois eu me abri para outras disciplinas do curso, porque eu tinha bastante experiência na minha vida profissional com este tema e pude trazer essa experiência para dentro da sala de aula. E aluno gosta de professor que conhece bem da prática, né? Que traz um pouco da experiência prática. Então, eu acabei me envolvendo muito com o curso de economia, um pouco também com o curso de administração, mas muito profundamente com o curso de economia, e tive uma interação e um prazer enorme na minha trajetória como professor desse curso e com os meus alunos, que se contam as centenas aí pela cidade e por outros lugares. Imagino, né? Como é espetacular reencontrar, sim, né? É sempre muito, muito prazeroso. É grato. Né? Professor, quanto tempo de sala de aula mesmo? Aqui eu estive durante aproximadamente 25 anos, mas eu tinha uma experiência anterior, porque é algo do qual eu me orgulho muito. Ao tempo em que eu trabalhei para o Senai, eu tive que fazer um trabalho na região oeste de Santa Catarina, na cidade de Joaçaba, e lá eu ajudei a montar uma organização muito semelhante à FURB, que foi a UNOESC. E a UNOESC de Joaçaba, eu me lembro, iniciamos lá no ano de 1972, 72 exatamente. Éramos 5 professores e ali começou aquela organização com um curso de administração, mas eu na época era só professor de matemática. Então foi muito espetacular e hoje eu vejo aquela obra lá, uma universidade praticamente da dimensão da FURB, e depois ajudei a criar isso aí. É muito gratificante. Professor, as pessoas nascem com apego, ou, digamos, às ciências exatas, se identifica mais com ciências humanas.
O senhor, claro, a vida te fez gostar ou aconteceu, Edão, essa coisa de ser ligado a esse lado? Não, olha, eu tinha sempre uma facilidade maior para as ciências exatas e também para o desenho, né? Gostava das coisas de Pitágoras? Por isso eu fui para a engenharia, né? Mas eu sou um apreciador enorme, muito grande das ciências humanas. Também? Tanto que eu sou muito estudioso de história e de sociologia. E por isso também me interessei tanto por economia, porque a economia não é ciência exata, a economia é uma ciência social. Ela se vale das ferramentas da matemática para poder elaborar os seus modelos explicativos, mas ela é, em essência, uma ciência social. E eu tenho um grande apreço por esse campo de estudo também. Talvez explica também porque do cooperativismo, né? Sim. Tem que ter essa coisa de trabalhar com as pessoas. Esse negócio do cooperativismo é muito interessante. Aquela experiência, aquela vivência com os alemães no programa de cooperação, com as associações comerciais da nossa região, me fez ter curiosidade pelo associativismo e pelo cooperativismo. Mas nós estávamos muito longe dessa possibilidade. Nós só tínhamos aqui a Credering, que era fechada apenas para os funcionários, para os empregados da companhia Hering. Nessa época, um grupo teve ideia, eu estava na Pró-Reitoria de Administração, teve ideia de criar uma cooperativa no âmbito da prefeitura, envolvendo também as autarquias, e eu vivia na época um drama muito grande. A falta de acesso das pessoas à possibilidade de ter uma conta em banco e a falta de acesso ao crédito fazia com que muitos servidores da FURB, principalmente os de menor renda, tivessem grande dificuldade. E eles buscavam a possibilidade de ter vales ou algum apoio financeiro por parte da instituição. E dada a característica jurídica da FURB, isso não era possível. Então eu percebi na possibilidade de uma cooperativa de crédito, nesse contexto, quem sabe a possibilidade de abrir um espaço para aquela gente que buscava esse tipo de ajuda. E aí eu participei com os meus companheiros, que foram 55, na proposta de criação dessa cooperativa, que eu mesmo me aposentei, mas fiquei vinculado, porque era conselheiro e tem tanto trabalho para fazer, e estou aí nessa luta de ajudar a construir a Blucred. Pois é, o senhor está aqui no Cicobi Blucred, já desde o surgimento, foi um dos mentores. Desde o surgimento. E hoje o senhor desempenha aqui mais de uma função? Não, acontece o seguinte, que no atual modelo de governança, os diretores são oriundos do corpo do Conselho de Administração. Então, nós somos 3 diretores, o João Baron, que é o presidente, e eu na condição de vice-presidente, e o Marcel Zibert na condição de diretor-secretário, mas dividimos, né? Eu cuido mais da parte administrativa, o João Baron, que é o presidente, também cuida da parte de negócio, e o Marcel Zibert da parte mais operacional. Então, dividimos as atividades lá, assim. Professor, eu fico muito grato, hein? Quem agradece sou eu, é sempre uma honra e um prazer poder ter esse tipo de conversa. Emardi Feijó Vieira, professor universitário, homem ligado a várias empresas do Vale do Itajaí, foi o nosso entrevistado hoje no programa Nossa Gente, que fica por aqui. Eu te convido a seguir acompanhando a programação da TVL. A todos, um grande abraço.